Olá, pessoal. Essa é uma aula sobre acessibilidade, inclusão e mobilidade. Meu nome é Ana Lucia Sartorelli e estou dando essa aula para o componente Ética e Cidadania Organizacional. O que nós vamos ver hoje? O que é cidadania corporativa, mobilidade, acessibilidade, inclusão social e econômica, igualdade, equidade e também os benefícios e práticas da cidadania corporativa. A cidadania corporativa, ela tem a ver com compromisso. Então, tem uma relação direta aí com a ética e com a responsabilidade social da empresa. Porque a empresa ela tem que contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental das comunidades. Se eu tenho um impacto ambiental, eu tenho que trabalhar no sentido de minimizar esse impacto ambiental ou compensar esse impacto ambiental. Lembrando que todas as empresas têm algum impacto. Uma empresa aqui de escritório, ela gera lixo, ela utiliza recursos naturais, então ela tem um impacto ambiental, sim. Menor, óbvio, do que uma empresa que polui, uma empresa química, por exemplo. Então é importante pensar o quê? Como que eu vou transformar esse impacto da forma mais positiva possível? E aí entram questões relacionadas com a justiça social, então como que a empresa pode colaborar nesse sentido, dar oportunidades iguais, respeitar os direitos humanos também. E aí, o primeiro tópico, né, além da cidadania organizacional, é a mobilidade. Então, o que quer dizer essa mobilidade? Pensar no impacto ambiental do transporte. Então, se eu tenho cada funcionário num carro individual, eu tenho um impacto altíssimo, uma emissão de CO2 altíssima. Qual é a alternativa, então? Investir no quê? No incentivo ao transporte público. Algumas empresas também fornecem, né, esse transporte público, então transportar essas pessoas em um ônibus, eu vou diminuir muito o número de carros transitando e também a emissão de CO2. Bicicletas, se eu posso proporcionar ao meu colaborador ali um ambiente que ele possa deixar sua bicicleta, incentivá-lo, isso entra também uma questão, né, no município, né, o incentivo. Então, um município que não tenha ciclovia fica bem difícil. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários bairros que têm ciclovias, então é algo bastante comum. Então, isso facilita aí a mobilidade das pessoas. Então, o que a empresa faz? Ela cria um bicicletário. Outra coisa também, outra alternativa, o carro elétrico, né, por questão de não ter emissão, né, de poluentes. Então, eu ter lá um ponto onde a pessoa possa carregar seu carro elétrico é um incentivo. Carona solidária, como é que funciona a carona solidária? É feito um mapeamento, às vezes até por aplicativo, pessoas que residem próximas, ao invés de cada um vir num carro, cada semana é um que vem em um carro e traz todas as pessoas. Isso é bom para o meio ambiente, é bom para o bolso, diminui o gasto, né, com combustível, manutenção do carro. E também faz com que as pessoas possam ficar mais tranquilas, né? Dirigir é sempre uma preocupação, né? O trânsito ele acaba gerando um estresse na pessoa. E com tudo isso, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, que elas podem não ter que se preocupar em dirigir, não ter esse estresse de dirigir, ou então elas também têm essa possibilidade de economia, né, de combustível, economia de manutenção de carro, essa tranquilidade de vir, né, muitas vezes sem estar dirigindo um carro. Então, tudo isso colabora. E no caso da bicicleta, colabora inclusive com a saúde física e mental da pessoa. Com tudo isso, a gente consegue colaborar com o meio ambiente e reduzir aí a poluição e o tráfego nas cidades. E quando a gente fala acessibilidade para todos, acessibilidade é acessibilidade para todos. Então, se a pessoa é cega, ela vai ter lá a sinalização acessível. Quando ela fizer o seu trabalho, ela vai ter os recursos tecnológicos de transcrição, de texto, então ela conseguir receber e o próprio computador ler esses textos para ela não, né, ter condições de ler. Se a pessoa é surda, ela vai ter lá um intérprete de Libras, ela vai ter os recursos tecnológicos para que ela possa se expressar. Então, tudo isso é importante. Tem que ser real. O cadeirante, ele vai ter uma rampa, ele vai ter corredores largos, portas largas, banheiros acessíveis.
Ele vai ter a condição de trabalhar com conforto, com dignidade? Então, da mesma forma que uma pessoa que não é cadeirante, que é falante, que enxerga, tem de trabalho, a gente tem que dar uma condição igual a essas pessoas. Outro aspecto importante também é as pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, elas também têm algumas necessidades especiais. Então, elas também têm que ser essas necessidades atendidas para que elas tenham uma condição plena de trabalhar. A inclusão social, ela tem a ver o quê? Com a ausência de discriminação. Então, independente da origem, gênero, raça, orientação sexual, habilidades, que elas possam participar e ter um desenvolvimento pleno. Então, tem que se olhar para o indivíduo e entender que ele tem que ter a mesma condição daquele indivíduo privilegiado. Como que eu faço isso? Você tem políticas de diversidade e inclusão. Então, uma política voltada a ter lideranças e colaboradores com diversos perfis. Outra coisa, se eu percebo que essas pessoas elas precisam ter algum tipo de capacitação, desenvolvimento profissional, eu vou investir nisso. Então, a pessoa tem um déficit cognitivo, muitas vezes ela precisa de uma capacitação, de uma orientação mais adequada para que ela possa desenvolver seu trabalho. E se eu tenho, no caso, pessoas que desigualdade social, né? Então, tem lá uma pessoa que estudou num colégio de alto nível, uma faculdade de alto nível, tem aquela outra pessoa que não teve esse acesso por uma questão econômica. Então, eu tenho que dar condições para que essa pessoa ela se desenvolva e ela consiga estar no mesmo patamar que a outra. Então, elas possam concorrer ao mesmo cargo, possam desenvolver da mesma maneira. E o aspecto importantíssimo é que não adianta eu incluir as pessoas e o ambiente ser hostil. Então, o ambiente tem que ser acolhedor e respeitoso, porque senão isso não vai funcionar. Em relação à inclusão econômica, é pensar que a empresa ela tem esse propósito de fazer com que as pessoas elas possam ter trabalho, renda, desenvolvimento econômico. Como assim? Eu trabalho com pessoas que têm um determinado nível de escolaridade. Essa pessoa não tem essa escolaridade, eu não vou, não posso contratá-la. Como assim, né? Como assim? Eu não posso trabalhar em um programa de capacitação profissional para que esse jovem, esse indivíduo, ele consiga entrar na minha empresa? Eu não posso fazer uma parceria com uma ONG que trabalha com essa questão de empregabilidade, pessoas de situação vulnerável, e dar ali a oportunidade que essa pessoa possa crescer dentro da empresa, dar a oportunidade que essa pessoa possa fazer lá um EJA, que ela possa terminar seus estudos regulares. Então, tudo isso pode ser pensado e pode ser trabalhado de forma a favorecer essas pessoas que têm, né, alguma vulnerabilidade econômica. E aí entra uma questão de igualdade e equidade. Quando eu falo de igualdade, em princípio eu vou tratar todos iguais. Parece muito bonito. Igualdade, eu vou tratar todos iguais. Mas Rui Barbosa já falava, você tratar desigualmente os desiguais. O que significa isso, tratar desigualmente os desiguais? Significa que algumas pessoas elas vão precisar de alguns recursos adicionais para que elas possam estar no mesmo nível das outras. Então, eu tenho que ter um pensamento voltado a como ajudar algumas pessoas a superar as suas desigualdades, né, as suas dificuldades, que muitas vezes foram geradas por questões de físicas, mentais, mas também questões sociais. Então, como é que funciona entre um e o outro, né? Quando eu falo em igualdade, eu falo no genérico e coloco como se todo mundo tivesse a mesma condição de competição.
Quando eu falo em equidade, isso é mais adaptável, por quê? Porque eu entendo que nem todas as pessoas saem do mesmo patamar, ou têm as mesmas condições intelectuais, físicas, ou mesmo de estudo. Quando eu falo em igualdade, eu olho para o grupo. Quando eu falo em equidade, eu foco no indivíduo. Vou entender qual é a realidade daquele indivíduo para dar a ele as condições que ele possa competir em nível de igualdade com os outros. A igualdade trata todo mundo como iguais e a equidade ela é justa no sentido de entender desigualmente os desiguais. Então, só para a gente poder fazer um paralelo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, em uma causa na justiça, uma pessoa muito rica que tem os melhores advogados, e outra pessoa que ela não tem condições de pagar, então como é que eu faço para tratar com equidade, com justiça? Então, eu tenho que proporcionar aí uma defesa gratuita para essa pessoa, uma condição que ela possa se defender também. Dentro da empresa, a gente pensa no quê? Na justiça. Então, entender o que cada um ele pode proporcionar para a empresa e como é que eu faço para potencializar essa entrega. Qual que é a importância da equidade na empresa? Quando eu tenho equidade real, eu crio conexões reais, fortes. Porque eu começo a enxergar o outro, começo a entender a realidade do outro. Então, essa conscientização dos colegas em relação às pessoas que têm algum tipo de desigualdade, no sentido de não tiveram oportunidade, mesmo uma oportunidade de estudo, ou tem alguma questão física, intelectual. Quando as pessoas conseguem entender, conseguem se ver como pares, né? Então, não uma acima da outra, mas como pares, isso gera conexões fortes. A conscientização também ajuda na empatia e na compaixão pelos outros, né? Então, entender por que, que eu tenho que ter uma adaptação para aquela pessoa que trabalha ali. Por que, que eu tenho que ter ali um espaço diferenciado para que todos possam se sentir à vontade em trabalhar? Isso gera qualidade de vida para todos, porque as pessoas que são inseridas nesse trabalho, elas se sentem consideradas, elas se sentem valorizadas, elas percebem que elas têm oportunidades reais ali dentro de crescimento profissional. Isso gera prosperidade para todos, porque quando a gente fala em inclusão, a gente fala em mudança, né, da sociedade. Porque a exclusão, ela gera miséria, ela gera dependência econômica. Então, a inclusão, ela faz com que as pessoas tenham independência econômica, que elas possam se sustentar suas famílias. E isso gera, num âmbito maior, uma sustentabilidade econômica e social. Então, gera uma sociedade onde as pessoas elas possam ter condições de trabalho, condições de exercer essa cidadania plena. E também reduz conflitos, porque eu faço isso de uma tal maneira que as pessoas tenham consciência por quê, né? Por que da equidade? Então, porque aquela pessoa privilegiada ela vai entender por que, que eu tenho que ter uma diferenciação com outras que não tiveram o mesmo privilégio. Em relação aos benefícios da cidadania corporativa, a gente tem que entender que a empresa que ela trabalha, né, com ética, né, com transparência, nessas práticas, ela vai ter uma boa imagem junto ao mercado. Com uma boa imagem, ela consegue também melhorar o valor das suas ações, ela consegue fidelizar clientes, ela aumenta a satisfação e engajamento dos colaboradores, né? Então as pessoas elas vão se sentir parte da empresa, vão se sentir engajadas com a empresa. Ela também vai atrair e reter talentos, porque existe pela discriminação, a empresa perde muito. Essas pessoas elas têm o que oferecer, elas têm o que dar, têm competências. Muitas vezes elas podem se sobressair até mais do que as pessoas que seriam do grupo privilegiado. De certa forma também a gente trabalha aí com um pensamento maior, né, com desenvolvimento sustentável, né, na sociedade. E quais são as ações práticas que podem ser colocadas ali para desenvolver essas políticas?
Então, atividades voluntárias. Então, quando eu tenho lá as pessoas da minha empresa, elas são incentivadas a trabalhar em atividades voluntárias, e aí você pode trocar isso por folgas, horários, a pessoa sai mais cedo, chegar um pouco mais tarde alguns dias. Essas atividades voluntárias voltadas à sociedade, às pessoas com necessidades especiais, voltadas também às comunidades com pessoas de vulnerabilidade, tudo isso faz com que a empresa ela possa contribuir para a sociedade. Então, você pode ter iniciativas, né, da empresa, mas as parcerias com ONGs e projetos sociais locais são importantes porque eles já estão estruturados, eles já estão linkados com essas comunidades, então o impacto ele pode ser mais imediato. Então, nesses projetos que podem ser próprios, né, para melhoria da qualidade de vida das comunidades, tem, por exemplo, projetos de capacitação, né, de jovens para que eles possam ingressar nessas empresas. Então, os próprios funcionários, eles têm lá um material específico e eles treinam esses jovens. Aí, com esses jovens, tem uma oportunidade de entrar e trabalhar na empresa, porque a gente sabe como é difícil o jovem entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes, jovens em situação de vulnerabilidade social tiveram uma precariedade nos seus estudos, né? Então, muitas vezes não tiveram condições de frequentar ou mesmo se aplicar aos estudos por várias questões, né? O trabalho, o cansaço, demandas familiares. Então, esses programas de capacitação, eles são importantíssimos para ajudar esses jovens. Combate à discriminação e aqui a discriminação de qualquer tipo, né? Então, a discriminação, o etarismo, o racismo, a xenofobia, a LGBTQI mais fobia, tudo isso tem que ser combatido. Então, isso começa com uma comunicação efetiva, uma orientação efetiva, pode passar por campanhas também que a empresa faça junto à sociedade. Outro aspecto também que a empresa pode fazer trabalhar é incentivar o uso de bicicletas. Então, disponibilizar lá o espaço, como já foi dito, bicicletário. Uma empresa grande, ela pode ter ciclovias dentro, né? Tem empresas que são enormes, né? Então elas têm praticamente quase como um bairro ali. Então, ter lá ciclovias, fornecer transporte ou incentivar que as pessoas usem transporte público, ter pontos lá de carregamento de carro elétrico. Outra ação prática é igualdade de oportunidade para todos, né? Então, as pessoas têm a oportunidade de entrar na empresa, permanecer na empresa, independente do gênero, raça, orientação sexual ou próprias habilidades, né? Como eu disse também, você pode trabalhar no sentido que de trazer aquela pessoa que não tem as habilidades desenvolvidas para que ela possa ter a mesma igualdade. Então, o ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso como primordial, né? Então, essa ação é primordial em qualquer trabalho aí relacionado com inclusão, mobilidade, acessibilidade. E também ter essa capacitação e desenvolvimento para pessoas com deficiência, seja física, seja intelectual. Então, auxiliar essas pessoas para que elas cada vez mais contribuam para a empresa e elas também se sintam ali úteis, se sintam acolhidas, se sintam também valorizadas, que elas possam crescer dentro da empresa e elas possam perceber uma ação real ali de inclusão e acessibilidade. Concluindo, a questão da cidadania, ela é um investimento. Tem lá um custo, tem esse custo. Mas isso se traduz muitas vezes em melhor resultado, em maiores vendas, né, de serviços e produtos, e consequentemente esse custo acaba sendo diluído aí, ele tem pelo retorno. Muitas vezes ele pode gerar um lucro até maior para a empresa do que se não tivesse sido feito esse investimento. Então, a questão também da marca da empresa, né, empresas que têm ações, essa marca ela vai ser fortalecida a partir do momento que eu consiga mostrar para a sociedade que eu sou uma empresa que pratica na realidade, né, a diversidade, a igualdade, a equidade, a inclusão e a mobilidade.
Por isso, então, temos que pensar nisso como algo fundamental aí no planejamento de uma empresa. Isso é tudo, muito obrigada e até a próxima.